Olá, meus queridos irmãos, graça e paz a todos, a parte sem Jesus. Meu nome é Alexandre Dantas, sou fundador desse canal e juntos nós estamos estudando o livro de Daniel. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, clica no sininho para receber novas notificações. Se gostou, compartilhe esse vídeo nas redes sociais. Apoie nosso canal Corações, ore por nós, irmãos, em nome de Jesus. Vamos começar aqui Daniel capítulo 11, verso 31. Se você não estudou os estudos anteriores, entre na nossa playlist para você estudar os estudos anteriores, para que você possa estar assim, andando verso a verso conosco, tá bom? Estamos desde o capítulo 1 de Daniel, no verso a verso, até agora, Daniel capítulo 11, verso 31. Até o verso 30 nós vimos ali que Daniel capítulo 11 começou os medos e os persas. Depois a Grécia venceu com Alexandre o Grande, não teve sucessores, e o que aconteceu? Aconteceu que os 4 generais dividiram, o reino da Grécia. 4 generais tentaram se unir, não conseguiram, e aí se divide, e só 2 permanecem ali, o reino do sul, o reino do norte. E eles brigaram entre si, um vence um, depois o outro vence o outro, e um vence aqui, o outro vence depois, e aí ficou sucessivamente esses reinos lutando entre si. E aí chegou os romanos, Césares, derrotou a Grécia, como está em Daniel capítulo 2, É repetição e ampliação. Então os romanos venceram os Césares, começou o duelo entre eles, toda aquela política romana, os senadores, e aí fizeram aliança com o Egito. Cleópatra, uma mulher muito bonita, brigaram 2 imperadores, teve traições e um morreu e o outro sucedeu o imperador que morreu. E aí o que aconteceu, irmãos? Depois enfraqueceu Roma, Roma foi enfraquecida até a cidade de Roma foi transferida a capital para Constantinopla. E aí os bárbaros entrou em cena. E aí entrou também o sistema papal, destruindo a Santa Aliança, com missa, com intercessão de santos, tirando Jesus como intercessor. E aí no verso 31, nós vamos continuar daqui esse tema. E os braços serão colocados sobre ele, que profanarão o santuário e a fortaleza, e tirarão um sacrifício contínuo. Daniel capítulo 11, 8, verso 11. Nós estudamos sobre esse contínuo, tá? Em Daniel capítulo 8. Então você estude lá se você não aprender esse tema. Estabelecendo a abominação, a igreja infiel, desolada, militar, desoladora, que é militar, O verso 31 é a transição de Roma pagã para Roma papal. Os braços representam Clóvis, rei dos francos, que retirou o paganismo em 508 para a ascensão do papado. O paganismo era Roma, que tinha vários deuses. O paganismo. E aí agora é o paganismo batizado entre a igreja católica. Então, esse homem poderoso, o poderoso Clóvis, ele vence Roma, pagão, Césares, e dá para o papado. Dá o poder para o papado, o poder religioso. E Clóvis era o braço militar. O paganismo em 508 para a ascensão do papado da força militar. E ainda isto me fizeram contaminar o meu santuário no mesmo dia, profanar os meus sábados. Ezequiel capítulo 23, verso 28. Contaminaram o santuário e profanaram o sábado, a igreja católica e o domingo. Então, por que profanaram o santuário? Porque a igreja católica instituiu o domingo. Então, o paganismo que era de Roma entra para a igreja cristã e agora vira o paganismo batizado. Os romanos guardavam o domingo, Constantino era o guardador do domingo, o imperador romano. E aí houve essa fusão. Constantino diz que se converteu e trouxe o domingo para a igreja cristã e o sistema papal cresceu, Estamos até hoje nessa paganismo batizado. Na profecia de Cristo no Monte das Oliveiras, ele usa o termo abominável desolação, Mateus 24, verso 15, referindo-se ao poder romano. Aqui o governo imperial de Roma e a forma papal não estão separados, mas tratados como uma única identidade. À vista do céu, Roma papal é apenas uma forma modificada de Roma pagã. Então Roma papal é uma continuação de Roma pagã dos Césares. Os mesmos deuses, só mudou os nomes. O dia de guarda, o domingo, a igreja romana guarda o domingo. No verso 31, irmãos, é a transição do literal local, lembra? Que era sempre local, para o espiritual global. E nós vamos ver por que isso, tá? Nós vamos dar texto.
Onde está escrito agora judeus, daqui para frente, judeus literais, nós vamos entender como judeus espirituais. Somos nós, o povo de Deus, os cristãos fiéis. Onde está escrito Israel, nós vamos ver Israel espiritual, que são quem? Os cristãos, o povo de Deus, nos últimos dias somos nós. Quando a gente vai ver Palestina, agora é a igreja de Deus, não é mais Palestina, não é mais o povo lá de Israel antigo. O Reino do Norte, quando a gente vê o Reino do Norte, vamos ver quem? O papado. O Reino do Sul, quem é o Reino do Sul agora representado? É o ateísmo lutando com o sistema papal. Uma hora um vence, outra hora outro vence. Vai continuar a mesma temática. A abominação desoladora é o sistema papal. A abominação desoladora está no grande conflito sobre a abominação desoladora. Transferência da aliança foi no ano 34. Então por que, irmãos, alguns vão dizer, bom, por que era tudo local e literal e agora passou para espiritual e global? Por que isso? Porque no ano 34 a igreja de Deus judaica caiu. Israel não é mais o povo de Deus. Quem é agora o povo de Deus? É o povo, a igreja cristã de todas as eras, desde o ano 34 até os últimos dias. Então por isso que é espiritual. Não é mais... Irmãos, muitos estão olhando para Israel, muitos estão olhando para a Palestina hoje, muitos estão olhando para o Iraque, para o Irã, para a Turquia. Irmão, nosso olhar não é mais para lá, nosso olhar é para Apocalipse capítulo 13, é o sistema papal, a besta que sai da terra e a besta que sai do mar. É para lá que nós devemos olhar, é dali que vai sair o decreto dominical, ali que vai sair a perseguição. Turquia, irmão, está fraca, nós vamos ver mais para frente. Eu respeito se você crê que o Reino do Norte é a Turquia nos últimos dias, eu respeito, mas eu vou mostrar uma outra versão. Eu espero que você ore a Deus e abra sua mente. Senhor, eu estou com a mente aberta, eu quero que o Senhor me indique a verdade. Ora a Deus, irmãos, ora a Deus, não fique só num tema. Ah, irmão, você estudou sobre a Turquia também? Já estudei e vi que não bate com a profecia, tá bom? Então vamos continuar. Se você tem a mente aberta para o Senhor, estude comigo e ore a Deus. Vamos lá. No verso 31 é a transição do literal local para o espiritual global. A partir do ano 34, com a rejeição do Israel literal, onde se vê rei do norte será a Babilônia espiritual, que é o sistema papal, né? Ocupa do espaço de Babilônia. Onde se lê rei do sul, Egito, será Egito espiritual, que é o ateísmo. E onde se lê Israel, será Israel espiritual, o povo de Deus. Então é isso que nós vamos fazer, essa transição. Transferência de aliança, irmão. Já ouviu falar sobre isso? Foi a transferência da aliança do povo de Israel, literal, todas as bênçãos de Abraão, literal, agora recai as bênçãos de Abraão no povo de Deus, que é espiritual. É a transição da aliança. Quem que surge no cenário mundial como uma potência com a queda do Império Romano? Quem surgiu, irmãos? Lembre-se que a profecia de Daniel segue a linha de repetição e ampliação. Repetição e ampliação. Por que, irmão? Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 7, 8, aparece o sistema papal. E agora, nos últimos dias, Daniel 11 não aparece o sistema papal. Irmão, é ampliação. Repetição e ampliação. Daniel anda nisso. Daniel 11, verso 32, ó. E os violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá. Claramente, agora, vemos que o rei do norte é o papado. Ele perverterá com falsos elogios alguns que abandonarão e profanarão a santa aliança. O papado se une ao Estado. Papado fazendo acordos com políticos poderosos. Irmãos, então, agora, o papado entra em cena, fazendo aliança com quem, irmãos? Com o mundo, com os reis dessa terra. Ele fez aliança desde que surgiu o sistema papal até os dias de hoje. Ele sempre tenta se unir. É claro que em 1798 ele recebeu a ferida mortal, porque a igreja e o Estado eram juntos. Mas ele vai ser curado dessa ferida mortal, o sistema papal. Logo vai se unir. Apocalipse 13. O sistema papal com os Estados Unidos da América. Então os Estados
Estados Unidos da América, vai dar poder bélico e o sistema papal vai dominar o mundo inteiro no sistema religioso, com o domingo, né? Daniel 11, verso 32 termina com esse texto aqui, ó. Mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte, fará proeza. Quem são esses povos? Os valdenses, os albigenses, os huguenotes e outros, né? Os anabatistas, entre outros, permaneceram fiéis a Deus e a sua palavra. Mesmo o sistema papal fazendo aliança com o Estado e obrigando as pessoas a guardar os mandamentos de homem, houve pessoas que fez proezas, houve povos que se tornaram fortes, como os valdenses, os albigenses e os huguenotes, os anabatistas também entram aí. Daniel 11, verso 33. E os entendidos, que são os reformadores, entre o povo ensinarão a muitos, todavia cairão pela espada e pelo fogo, e pelo cativeiro, e pelo roubo, por muitos dias. Irmãos, se cumprindo com quem? Com os reformadores. Essa descrição dos 1260 anos de perseguição da igreja do deserto pelo poder papal. 1 tempo, 2 tempos, metade de 1 tempo. 3 anos e meio. 1260 anos proféticos. Nós vamos ver mais isso lá no Apocalipse. Então, irmãos, esse texto, verso 33 de Daniel capítulo 11, está falando dos reformadores, está falando daqueles homens que lutaram para que possamos ter essa Bíblia, liberdade religiosa. Muitos morreram, muitos ensinaram a verdade, mas muitos caíram pela espada, pelo fogo, foram queimados vivos, foram afogados, morreram no cativeiro, tiveram que fugir de um estado para o outro. Aqui você vê na tela o massacre dos huguenotes na noite de São Bartolomeu, na França, 24 de 8 de 1572. Foi terrível, isso aí está na história, irmãos. Diz que jorrou sangue nesse dia. Pegaram as pessoas de surpresa nas catedrais e mataram aos montes. Olha o martírio de John Hus, Apocalipse 13, verso 5. Houve muitos mártires, morreram. Daniel 11, verso 34. Mas caindo eles, quem são eles? Os reformadores, serão ajudados com um pequeno socorro, que está no Apocalipse 12, versos 6 a 14. Vamos ver? Apocalipse 12. Vamos fazer essa união desses textos. Apocalipse 12, verso 6. Ó. E a mulher, porém, fugiu ao deserto, onde lhe havia Deus preparado um lugar para eles e sustentarem durante 1260 dias. Olha que interessante. Verso 14. Verso 14 diz assim, ó. E foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde sustentado durante tempos e metade de 1 tempo, fora da vista da serpente. O verso 16 também, ó. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca, e engoliu o rio, que o dragão tinha para arrojado de sua boca. Então, irmãos, muitos cairão, mas serão ajudados por pequeno socorro. Que pequeno socorro? Tem vários pequenos socorros. E por último, Estados Unidos da América. Muitos, porém, se ajuntarão a eles com lisonjas. Então, queridos, aí ó, a pré-reforma, Zwingli, John Wesley, Lutero, Calvino, John Hus, Melanchthon, John Wycliffe e John Knox. Olha, irmãos, que interessante, homens de Deus. Daniel 11, verso 35. Alguns dos entendidos, reformadores, cairão para serem provados e purificados e embranquecidos. Apocalipse 6, verso 1. Vamos lá, Apocalipse 6, verso 1. Caíram muitos, e muitos foram embranquecidos. Apocalipse 6, verso 11, diz assim, ó. Então, cada um deles foi dado uma vestidura branca. E lhe disseram que repousasse ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos, seus irmãos, que iam ser mortos com igualmente eles foram. Irmãos. Então, queridos irmãos, aconteceu que muitos foram purificados, morreram na fogueira, foram perseguidos, foram purificados. Até o tempo do fim. Quando? 1798. Pois isso ainda será para o tempo determinado, o tempo do fim. Perseguição aos cristãos. Alguns reformadores enfraqueceram e caíram. Por isso Deus permitiu que muitos fossem provados com a perseguição. As provações da vida são obreiras de Deus para remover as impurezas, debilidades e aspereza de nosso caráter e preparar-nos para a sociedade dos puros anjos celestiais em glória.
Testemunho para a Igreja, volume 1, página 706. Olha, irmãos, que texto maravilhoso, servo do Senhor. As provações são obreiras de Deus. Para quê? Para tirar essa de nós. Os reformadores caíram em prova, foram perseguidos, foram provados muitos. E nós, nos últimos dias, irmãos, vamos ser provados. Laodiceia tem que sair desse estado de laodiceanos. Tem que sair desse laodiceanos. Irmãos, hoje está muito Nutella, está muito tetinho de cristal. Não pode falar isso, irmão, que o irmão se dói, não vem mais para a igreja. Não cumprimentou, o irmão saiu da igreja. Ai, falaram mal de mim. Irmãos, os homens aqui eram perseguidos, caluniados, eram jogados em fogueiras, jogados no mar, afogados. Eram perseguidos, tinham que mudar de país a país, no gelo ali. Muitos morreram nessas travessias. Que coisa, irmãos. Tempo do fim. Teve início em 1798, quando a Revolução Francesa anulou o poder político papal. A prisão do Papa Pio VI por Berthier, general Napoleão Bonaparte, foi um fato. Mas a ação da Revolução Francesa foi mais marcante para dar o golpe mortal. A Revolução Francesa, irmão, surge agora o Reino do Sul. Berthier, que foi general de Napoleão, prendeu o Papa Pio VI e morreu em exílio. Irmãos, nunca isso aconteceu em toda a história da Igreja Romana. Nunca. O papado dominava tudo. O que ele dizia, o rei fazia. O que ele dizia era lei. E o que aconteceu, irmãos? A Revolução Francesa veio, deu um golpe, a ferida mortal. O sistema papal recebe a ferida mortal. Quebrou aquela profecia, terminou a profecia de 1260 anos, que começou em 538 e terminou em 1798. Vamos avançar. Então, irmãos, os últimos dias começaram com o tempo do fim, em 1798. E é o período de tempo que cobre até os eventos finais. E é o período de tempo que cobre até os eventos finais, que antecederam a segunda vinda de Cristo. Então, os últimos dias, começou em 1798, bateu a volta de Jesus. Em 1844, as verdades começaram a serem restauradas. Capítulo 11 de Daniel, verso 36, está escrito assim, irmãos, ó. E este rei fará conforme a sua vontade, e levantar-se-á e engrandecer-á sobre todo Deus. E contra Deus dos deuses falará coisas espantosas. Olha, ele se levantará contra Deus e vai falar coisas espantosas? Quem é esse? Daniel 7, verso 25, ó. Daniel 7, verso 25. Você já leu esse texto, nós estudamos. Vamos ler de novo, ó. O que diz aí na sua Bíblia, ó? E proferirá a palavra contra o Altíssimo, magoará o santo do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Olha, irmão, então esse texto não está batendo, que é falando do sistema papal? Então aqui não entra a Turquia. O Reino do Norte é o sistema papal. Nós vamos mostrar verso para verso e mostrar que é o sistema papal. Apocalipse 13, verso 5 a 6, ó. Apocalipse 13, verso 5 a 6. Vários textos, irmãos. Então nós não vamos andar só na história, mas também na palavra de Deus. Apocalipse 13, versos 5 e o 6. Ó. Diz assim, ó. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogância e blasfêmia, e autoridades para agir 42 meses. E abriu a boca em blasfêmia contra Deus, para lhe difamar, o nome de difamar o tabernáculo, a saber o que habita no céu. Então, irmãos, ó, este rei, sistema papal, conforme a sua vontade, levantar-se-á e engrandecer-á sobre todo Deus, e contra Deus os deuses falará coisas espantosas, proferirá palavras contra o Altíssimo, falar coisas perversas, mudará os tempos e a lei, e será próspero. E falou que ele ia ser próspero. Daniel capítulo 8. Daniel capítulo 8, verso 24 a 25. Ó. Grande é seu poder, mas não por sua própria força. Causará estupenda destruição. Prosperará e fará o que lhe aprover. Destruirá os poderosos e o povo santo. Por sua astúcia, nos seus empreendimentos, fará prosperar o engano. No seu coração se engrandecerá. E destruirá muitos que vivem despreocupadamente. Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrantado sem esforço e mãos humanas. Então, irmãos,
será próspero. Esse reino, esse verso 36 falou que é próspero. Daniel capítulo 8, verso 24 e 25 falou que o sistema papal ia prosperar, ia perseguir o povo de Deus, até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito. Então, irmãos, o verso 36 está falando do sistema papal. Está claro, palavra por palavra, regra contra regra, um pouco aqui, um pouco ali. Esse rei é o rei do norte, Roma papal, que se levanta e se engrandece contra o Deus Criador, falando blasfêmias. E ele se diz ser o vigário, o substituto de Cristo, o substituto do Filho de Deus. Ele diz ser o vigário de Deus, substituto. Ele se coloca contra Deus, contra o Deus Todo-Poderoso. Daniel 11, verso 37. E não terá respeito ao Deus dos seus pais, olha, nem terá respeito ao amor das mulheres, nem a Deus algum, porque sobre tudo se engrandecerá. O papado não teria respeito a Jesus Cristo, o Deus de seus pais, os cristãos primitivos, também instituído o celibato. Olha, não terá respeito por amor de mulheres. Então, irmão, se cumpre onde? No sistema papal. Olha o verso 38, ó. Mas em seu lugar honrará a um Deus das forças, e a um Deus a quem seus pais não conheceram. Honrará com ouro, e com prata, e com pedras preciosas, e com coisas agradáveis. Isso aí, meus santos da Igreja Católica. Ele vai falar o Deus das forças, é o paganismo batizado. Na Grécia, os romanos tinham o Deus da força, o Deus do ar, o Deus do mar. E aqui, o sistema papal, eles batizam o paganismo. E aí troca os deuses gregos e romanos e agora vira os santos. O Deus dos animais, protetores dos animais, quem que é? Não tem o Deus dos bêbados, tem o Deus das causas impossíveis, os intercessores. Olha, irmãos, Apocalipse 18, verso 16, ó, vamos ver esse texto, Apocalipse 18, verso 16, diz assim, ó, dizendo, ai, ai da grande cidade que estava vestida de linho finíssimo, de púrpura, de escarlata, adornada de ouro e de pedras preciosas e de pérolas. Olha, irmão, é o sistema papal. Então, o capítulo 11, verso 38 de Daniel, está falando do sistema papal. O único Deus que o papado rei do norte adora é o Deus das forças, poder político e militar. Ele se uniu, igreja e Estado. Honra a Deus de metais e pedras, culto aos santos, que seus pais cristãos primitivos não adoravam, não conheciam. Então, irmãos, está batendo com o papado. Irmão, Turquia pode ser até algo assim curioso de se estudar. A gente ficar olhando, né, para Israel, para a Turquia, para o Oriente. E os pioneiros, a maioria acreditava nisso. Como Uri Smith acreditava que era Turquia. Por quê, irmãos? Por que eles acreditavam? Era relevante na época. A Turquia estava se levantando com guerra, ali estava acontecendo as guerras. Então eles viram ali, olha, o reino do norte se encaixava na Turquia. Hoje, irmão, a Turquia é irrelevante na profecia. Acorda, meu irmão. Daniel 11, verso 39, diz assim, ó, com o auxílio de um Deus estranho, agirá contra as poderosas fortalezas. Aos que reconheceram, multiplicará a honra e os fará reinar sobre muitos e repartirá a terra por preço. O que é isso, irmão? O papado e a adoração dos santos, promovendo missa e procissões e conquista de terras. Olha que interessante, irmãos. Que interessantíssimo. Então, irmãos, o verso 39, o que quer dizer para nós? É o papado, a adoração dos santos, promovendo missas, procissões e conquista de terras. Com o auxílio de um Deus estranho, agirá contra as poderosas fortalezas. Aos que reconhecerem, multiplicará a honra e fará reinar sobre muitos e repartirá terras por preço. Irmão, a igreja católica não fez isso? Pegava as terras dos protestantes, dos reis que não queriam seguir o sistema papal, eles pegavam as terras e davam para outros. O Vaticano, o Banco do Vaticano é o mais rico do mundo. Por quê? Eles pegaram terras, eles pegaram ouros de outros. O domínio papal sobre governantes temporais e no frequente recebimento de rendas por parte deles, sugeriu-se que a divisão do Novo Mundo entre Espanha e Portugal pelo Papa Alexandre VI em 1493 pode ser considerado um exemplo do cumprimento dessa passagem. Então, irmãos,
Quem dominava ali, irmãos? Quem dominava era o papado. Tanto da Espanha, como de Portugal e outros países. Roma imperava, dominava o Ocidente. Roma dominava a Europa. Irmão, Roma dominou até a América Latina. O Brasil, em 1500, quando chegou aqui as caravelas portuguesas, quem chegou junto? Os padres, os jesuítas, juntos, fizeram a primeira missa aqui, no dia seguinte. Missa, vamos ler Isaías 45, verso 20 a 22? Isaías 45, verso 20 a 22. Está escrito assim, ó. Congregai-vos e vinde, chegai-vos juntos, vós que escapastes das nações, nada sábios que carregam o lenho das suas imagens de escultura e fazem súplicas a um Deus que não pode salvar. Declarai e apresentai as vossas razões, que tomem conselho uns aos outros, que fez ouvir isso dessa antiguidade? Quem desse aquele tempo anunciou? Porventura não fiz eu, o Senhor? Pois não há outro Deus, senão eu. Deus justo, Salvador, não há além de mim. Então muitos irmãos, aqui no Antigo Testamento, fizeram deuses de madeira, de bronze, de ouro. E não está acontecendo aqui, irmão, no sistema papal? No sistema papal? Olha só, que coisa, irmão. A missa, procissões e outras coisas que a Igreja Católica impôs ali na Europa. Durante os primeiros 25 ou 30 anos da nossa história, unânimes em afirmar que Roma papal é o poder mencionado pelo profeta Daniel nesses versículos. Não se poderia chegar a nenhuma outra conclusão após um estudo cuidadoso da literatura da Igreja durante esse período. Guilherme Miller sustentava essa visão já em 1842. Essa foi a interpretação apresentada por Tiago White em muitas ocasiões. A primeira sendo em Uma Palavra ao Pequeno Rebanho, publicado em 1847, página 8 e 9, ele diz: Miguel se levantará no momento em que o último poder do capítulo 11 chegar ao seu fim e não houver ninguém para ajudá-lo. Esse poder é o último que pisoteará a verdadeira Igreja de Deus. Esse último poder que pisoteará os santos é apresentado em Apocalipse capítulo 13, 11 a 18. Seu número é 666. Quem é, irmão? Sistema papal. Então, Guilherme Miller, Tiago White acreditava que o último império de Daniel capítulo 11, que nós vamos ver nos últimos textos, é Roma. Então, Reino do Norte é Roma papal. Atenção ao verso 40 a 45, irmãos. Muita atenção agora. Eu peço que você ore a Deus agora nesse momento e busque o Senhor em oração. Busque o Senhor, pausa esse vídeo. Senhor, mostra a minha verdade, somente a verdade. Eu quero conhecer a verdade. Irmãos, muito cuidado para que nossos olhos não saiam da verdadeira profecia e vá para o outro lado. Israel, irmão, caiu. Quando o reino cai, ele não se levanta a segunda vez, a não ser o papado que recebeu a ferida de morte. Mas a profecia diz que ele se levantará, ele vai se curar dessa ferida, ele foi só ferido. Então Israel caiu, irmãos. Caiu ali, fechou. No ano 70 foi destruído Jerusalém. Então caiu Jerusalém, irmãos. Não há mais profecia. Os evangélicos que pegam Israel, o Oriente fica olhando, ó, quando o anticristo surgir lá, aí vai os últimos dias. Irmão, isso é profecia evangélica, calvinista e jesuíta, para tirar o foco do papado. Daniel 11, verso 40, ó. E no tempo do fim, quando é o tempo do fim? Isso está na profecia, 1260 anos, um tempo, 2 tempos, metade de um tempo. Está no grande conflito, ou a grande controvérsia, que o tempo do fim inicia em 1798. Acabando aquela profecia que começou em 538, 1260 anos da profecia do sistema papal que ia dominar, acabou em 1798, com a ferida mortal que o papado recebeu. O rei do sul lutará com ele, e o rei do norte, Jeremias, vamos ver Jeremias capítulo 4, verso 6 a 7, irmão. Capítulo 4, verso 6 a 7. Vamos lá ver esse texto maravilhoso. Jeremias 4, verso 6 a 7, na minha Bíblia diz assim, ó: Arvorai a bandeira rumo a Sião, fugi e não vos detenhais, porque eu faço vir do norte o mal, uma grande destruição.
Já um leão subiu da sua ramada, e um destruidor das nações, e ele já partiu, já deixou o seu lugar, para fazer a tua terra uma desolação, a fim de que a tua cidade seja destruída e ninguém as habite. Quem era o rei do norte aqui, irmãos? O rei do norte aqui era Babilônia literal. E quem é Babilônia espiritual, irmãos? Quem é o reino do norte? Sistema papal. Jeremias 6, verso 1. Só virar sua página aí, ó. Fugi, filhos de Benjamim, domínio de Jerusalém. Tocar a trombeta em Tecoa e levantai o facho sobre Bet-Aquerem. Porque do lado do norte surge um grande mal, uma grande calamidade. Dentro do contexto, quem era, irmão? Era Babilônia. Jeremias estava anunciando que o mal vinha do norte. Era Babilônia. Babilônia ia invadir Jerusalém. Irmãos, o espiritual aqui, quem é Babilônia? Sistema papal. Apocalipse 17, verso 5. Na minha Bíblia está escrito assim, ó. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério, Babilônia. A mãe das meretrizes, abominações da terra. Então, o rei do norte, irmão, quem é? É Babilônia. Babilônia foi literal e agora Babilônia espiritual, que é o sistema papal. Então, no tempo do fim, o rei do sul lutará contra ele, o rei do norte. Então, o rei do sul, o ateísmo, lutará no tempo do fim contra o sistema papal. E houve essa luta, irmãos, nós vamos ver. Se levantará contra ele com carros e com cavaleiros e com muitos navios. Entrará nas suas terras e as inundará e passará. Após 1798, irmão, o Egito não representa mais o reino do sul. Daniel, capítulo 11, verso 5 a 6. Porque desde o verso 31, houve a transição do literal, local, para o espiritual e global. Então o reino do sul não é mais o Egito. Quem é agora? Temos apenas uma aplicação simbólica para o Egito. Porque esse país era ateu. Lembra, Faraó? Quem é o Deus? Eu não conheço seu Deus. Então, Faraó era um ateu. Apocalipse 11, verso 8. Apocalipse 11, verso 8. Ó. Diz assim, ó. E o seu cadáver ficará estendido na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. E aqui está falando de quem, irmãos? Da França, da Revolução Francesa, que jogou a palavra de Deus por terra. 3 anos e meio ali, a palavra de Deus ficou oculta. Eles levantaram a deusa da razão, isso está no livro Grande Conflito ou A Grande Controvérsia. Então, irmãos, o Egito agora, o Reino do Sul, passa a ser quem, irmão? Nesse verso 40, no tempo do fim. França, o ateísmo. França, mas agora com o ateísmo, né? O ateísmo. E aí pode ser a União Soviética, como aconteceu, a Rússia, entre outros países. Em 1798, o Reino do Norte é o papado que sofre a ferida mortal da Revolução Francesa. Vezes quem, irmão? O Reino do Sul, no aspecto espiritual global, é a França, o ateísmo. Então, o ateísmo e a França ali. Então, o Reino do Sul, irmão, em 1798, o que aconteceu? A França ateia, o ateísmo, pega o papado e o papado é preso e morre no exílio. O Sul contra o Norte e o Norte se levantará contra o Sul. Mas após 1798, o foco já não é mais na França revolucionária. O rei do Sul agora é outro poder ateísta. Qual o poder ateísta que surgiu após 1798? Que é a França, irmão, fraquinha depois de 1798. E que está impedindo o papado ser novamente o poder mundial. Olha que interessante a pergunta, irmão. Qual é o sistema depois de 1798? Esse tempo nosso aí, 1798, o tempo do fim. Começou no tempo do fim, né? 1798. Impede o papado de se ascender. Qual é o sistema ateu? Quem é o Reino do Sul? Quem é, irmãos? Está na sua tela aí o comunismo. O comunismo segurou o papado, o Reino do Norte. Então o Reino do Sul estava crescendo com a União Soviética. Do verso 40 a 45, nós veremos como a ferida mortal do papado está sendo curada. Está sendo curada, irmão. Vamos ver, ó. Após 1929, com o Tratado de Latrão, o papado recebeu novamente o seu país. Agora ele é um chefe de Estado também, que é o Vaticano, é o menor país do mundo. Mas a ferida está sendo curada, hein? 1729. Então, em 1922, irmãos, até 1991, o comunismo imperou com a União Soviética. A União Soviética,
o ateísmo estava crescendo, o comunismo crescendo na Europa, cada dia mais. Lenin e Stalin, conhece esses dois? Esses dois foram os homens-chave do ateísmo, do comunismo. Há um jornal secular aí, o Estadão, aqui de São Paulo. João Paulo II ajudou a derrubar o comunismo e arrebanhou multidões. Olha que interessante, irmãos. Então, o próprio jornal comum, o jornal que não é religioso, diz que João Paulo II ajudou a derrubar o comunismo. Então, o Reino do Sul tinha vencido, né? Perdeu o Papa Pio VI. E agora o Reino do Norte, que ajuda na derrubada do Muro de Berlim. Era o muro que dividia a Alemanha entre a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental. Um era comunismo, o outro era capitalismo. E esse muro caiu com a ajuda de João Paulo II, viu? Olha só, outros jornais, aí você pode pesquisar até na internet. A queda do Muro de Berlim, ocorrida na noite de 9 de novembro de 1989. 20 anos da morte de João Paulo II, o Papa que combateu o comunismo, combateu o Reino do Sul, Reino do Norte, combatendo o Reino do Sul. João Paulo II ajudou a derrubar o Muro de Berlim. Olha, irmãos, isso é notícia, a profecia se cumprindo dentro da história. Turquia não entra, irmãos. O ateísmo, Reino do Sul. O sistema papal, Reino do Norte. E lembra que a gente viu desde Daniel, capítulo 11, verso 1, que o povo de Deus estava no meio, e o povo de Deus está no meio, irmão. O povo de Deus está sendo perseguido no meio. Tanto o sistema papal como o comunismo não tem conluio com o povo de Deus. O povo aí está no meio, tomando tiro de tudo quanto é lado. O que significa carros, cavaleiros e navios que o papado usará contra o comunismo? 1 Reis, capítulo 20, verso 1. Vamos ver esses textos aí para nós vermos, não ficar só nas minhas palavras. 1 Reis, o que significa isso? Carros, cavaleiros. 1 Reis, capítulo 20, verso 1. Na minha Bíblia está escrito assim: Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército. Havia com ele 32 reis e cavalos. Subiu, cercou Samaria e pelejou contra ela. Olha, veio ali, ó, juntou seu exército, vindo com carros, cavaleiros, poder de guerra. Ezequiel 38, verso 4. Está escrito assim: Far-te-ei que te volvas, porém anzóis no teu queixo, e te levarei a ti, e todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos de armamento completo, grande multidão, com pavês e escudos, empunhando todos a espada. Isaías 31, verso 1. Ai dos que descem ao Egito em busca de socorro, e se estribam em cavalos, que confiam em carros, porque são muitos, e em cavaleiros, porque são muitos fortes, mas não atentam para o Santo de Israel, nem buscam o Senhor. Apocalipse 18, verso 17. Porque em uma só hora ficou devastada tamanha riqueza, e todo piloto, todo aquele que navega livremente, e marinheiro, e quantos labutam no mar, conservavam-se de longe. Então, irmãos, o que significa isso? Cavaleiros, navios, que o papado usará contra o comunismo. O que é? Significa que atacará com o poder político-militar o apoio dos Estados Unidos. Nos últimos dias, irmão, o comunismo vai cair. O sistema papal, junto com os Estados Unidos, vai combater e destruir o comunismo. Irmãos, hoje, estamos em fevereiro de 2026. Isso está acontecendo diante de nossos olhos. A profecia está sendo cumprida. Irmãos, Turquia não tem relevância mais nenhuma. Dentro da história é o comunismo, o ateísmo e o sistema papal. E os Estados Unidos, Apocalipse 13, vai dar poder para o sistema papal, o Reino do Norte, vencer o comunismo. Irmãos, aí vai haver paz, paz e segurança. Toda essa ideia de conservadorismo, a direita crescendo no mundo, eles que vão, irmão, trazer paz, paz e segurança. E aí vai vir repentina destruição, porque eles vão dar o decreto dominical, o domingo, dia da família. Irmão, e vai se cumprir a profecia, ponto por ponto. Irmão, esteja atento. Irmãos, tem irmãos que creem mais. Os pioneiros foram uma bênção, homens de Deus, mas creem mais dos pioneiros do que a própria Bíblia e do Espírito de Profecia.
Que dó, irmãos, que esses irmãos possam abrir os olhos, misericórdia. Que em nome de Jesus possamos se apegar nos últimos dias com Bíblia e o Espírito de Profecia. Irmãos, tanta profecia foi dada. O Grande Conflito é um livro extenso. Onde é que está a relevância da Turquia, irmãos? Está o papado, está os Estados Unidos, irmãos. Levante-se, irmãos. Levante, vamos pregar mensagem em união. Isso foi para trazer divisão, irmãos. Isso trouxe divisão na verdade presente. Devemos ter união na Bíblia e no Espírito de Profecia. Entrará na terra gloriosa, e muitos cairão, mas da sua mão escaparão esses, Edom e Moabe, e as primícias dos filhos de Amon. Olha o que significa isso, irmãos. Nos últimos dias, devemos lembrar, irmão, que a terra gloriosa agora não mais representa a Palestina literal. O foco da interpretação profética mudou para o aspecto global e espiritual. No verso 16, representava Jerusalém literal, mas agora se refere-se a Israel espiritual. No tempo do fim, o povo de Deus, a igreja militante. Irmão, sacudidura. Isaías 11, verso 14. Ó. Na minha Bíblia está escrito assim, ó. Antes voarão para sobre os ombros dos filisteus, ao ocidente. Juntos despojarão os filhos do oriente. Contra Edom e Moabe lançarão as mãos, e os filhos de Amon lhes serão sujeitos. Olha, irmãos, então vai haver uma sacudidura. O povo de Deus espalhado entre as igrejas, Moabe e Amon, irmãos, são parentes de Abraão. São as filhas de Ló. São parentes. Então, irmãos, os evangélicos, os protestantes, sai dela, povo meu. Vai sair esse povo e congregar conosco. Vão estar em uma só fé. Que maravilha, irmãos. Olha, então, Palestina, irmão, Moabe, Edom não é mais literal. Caiu fora. Vamos ler Zacarias capítulo 7, verso 14. Quem é o povo de Deus, irmãos? Hoje, Zacarias 7, verso 14. Na minha Bíblia está escrito assim, ó. Espalharei-os como um turbilhão por entre todas as nações que eles não conheceram. E a terra foi assolada atrás deles, de sorte que ninguém passava por ela, nem voltava, porque da terra desejável fizeram uma desolação. Então aqui está escrito que o povo ia ser o que, irmãos? Espalhado no mundo inteiro. Então não é mais o povo de Israel, não é o povo literal. Agora é o povo espiritual que está espalhado no mundo inteiro. Jeremias 3, verso 17. Na minha Bíblia está escrito assim: naquele tempo chamarão a Jerusalém de tronco do Senhor. Nele se reunirão todas as nações em nome do Senhor, e já não andarão segundo a dureza dos seus corações malignos. Então todos congregarão, irmão, em Jerusalém. Que Jerusalém é essa? É espiritual, nós vamos ver texto mais para frente. Todos vão congregar. Sai dela, povo meu, Apocalipse 8, verso 4. E vão congregar com o povo de Deus. Vamos lá, Êxodo 19, versos 5 a 6. Na minha Bíblia está escrito assim: agora, pois, se diligentemente ouvires a minha voz e guardares a minha aliança, então sereis a minha prosperidade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reinos de sacerdotes e nação santa. São essas palavras que falarás aos filhos de Israel. Então, irmãos, ia ter um povo peculiar, um povo que ia obedecer a Deus, uma nação santa. Foi profetizado. 1 Pedro 2, verso 9 se cumpre. 1 Pedro 2, verso 9, ó. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quem é esse povo, irmãos? Peculiar, povo exclusivo de Deus, menino nos olhos de Deus. Quem que é? É o povo de Deus nos últimos dias, os que guardam o mandamento de Deus e a fé de Jesus. Não é mais o povo de Israel literal. O povo de Israel literal como nação caiu no ano 34. Agora passou para o global espiritual. Quem são esses? Podem ser israelitas literais? Podem. Eles têm que se converter a Cristo Jesus. E aí passa a ser um povo peculiar, nação santa. Quem são esses? Os que guardam o mandamento de Deus e têm a fé de Jesus. Olha, irmãos, Apocalipse 11, verso 12, ó. Mais outro texto aí, ó. 11, verso 2. Diz assim: mas deixa de parte o átrio exterior do santuário e não o meça, porque foi ele dado aos gentios, esse por 42 meses,
calcarão aos pés a cidade santa, irmãos. Então, durante quanto tempo, irmãos? 42 meses, que é 1260 anos. Pisará a cidade santa. Irmãos, o papado pisou a cidade santa durante 1260 anos? Então a cidade santa não é Jerusalém. Onde que é a cidade santa, irmão? É o povo de Deus. O povo de Deus não foi perseguido por 42 meses? 1260 anos? Se cumpriu, irmão. Então a cidade santa é o povo de Deus, não é a cidade de Israel, literal. Evangélicos olham para Israel, o Oriente, mas não existe mais profecia para eles. Foram rejeitados como nação no ano 34. A casa ficou deserta, cumprindo o que Jesus falou. Mateus 23, capítulo 23, verso 38. Israel jamais será juntado. Primeiros Escritos, página 74. A profetisa do Senhor falou: jamais Israel será juntado. Jamais. Israel caiu no ano 34. Vi que também a velha Jerusalém jamais será reconstruída. E que Satanás estava fazendo o máximo para elevar a mente dos filhos do Senhor para essas coisas agora, no tempo do ajuntamento, no tempo de união, irmãos, impedindo-nos a dedicar todos os seus interesses à presente obra do Senhor, levando-nos assim a negligenciarem as necessárias preparações para o dia do Senhor. Irmãos, Primeiros Escritos, página 75 e 76. Irmãos, está havendo uma desunião dentro da verdade presente com esse tema. Dividiu a Turquia, o Reino do Norte. Irmão, está claro que é o papado. A serva do Senhor falou que não é mais para olhar para Jerusalém, para o Oriente, não é mais para olhar para eles. Lá, irmãos, não vai ser reconstruído a velha Jerusalém. Os evangélicos esperam isso. E a serva do Senhor fala que o inimigo está tentando colocar isso na cabeça de quem, irmãos? Do povo de Deus. Porque hoje é um dia de ajuntamento, não é tempo de divisão. Está tendo divisão. Rei do Norte papado em Jerusalém, povo de Deus, verso 41. Que Daniel 11, verso 41 falou isso aqui, irmãos. Ó, vamos dar uma relida de novo. Daniel 11, verso 41. Ó. Diz assim, ó: entrará também na terra gloriosa, e muitos sucumbirão, mas do seu poder escaparão estes, Edom, Moabe e as primícias dos filhos de Amon. Então, o reino do norte, irmão, o papado em Jerusalém, dentro do povo de Deus, misericórdia, o que é isso? O reino do norte é o papado, já identificamos. Israel é a igreja de Deus, irmão. Israel é a igreja de Deus. Vamos ver texto, Mateus 21, verso 43. Tem que ver esses textos, porque o povo está falando que tem que olhar para Israel, tem que olhar para a Turquia. Vamos olhar se é isso mesmo. Mateus 21, verso 43. Mateus 21, verso 43. Portanto, vos digo que o reino de Deus vai ser tirado e será entregue a um povo que ele produza respectivos frutos. Então, Jesus profetizou que o reino ia ser tirado de Israel. Ia para um povo que ia dar fruto. Quem? Os gentios. O povo de Deus. Gálatas 6, versos 15 a 16. Gálatas 6, verso 15 a 16. Pois nem circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas ser nova criatura. E a todos quanto andarem de conformidade com essa regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Quem é Israel de Deus, irmãos? Depois do ano 34, quem é o povo de Deus? Não é mais Israel literal. Quem é o povo de Deus? É aquele que é circuncidado no coração. Aqui o texto está claro, irmãos. Vamos ver outro texto, Romanos 2, verso 28 a 29. Diz assim, ó: porque não é judeu quem é o apenas exteriormente, nem é circuncisão a quem é somente na carne. Porém, judeu é aquele que é o interiormente. E circuncisão é que é o de coração, no espírito, não segundo a letra, cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Então, irmãos, quem é o judeu? Quem é o judeu? É aqueles que se converteram, aqueles que aceitaram aqueles como Salvador e Senhor. Porque falou aqui, ó. Porque não é o judeu que é apenas exteriormente, nem circuncidado. Porque o judeu é aquele que é interiormente circuncidado, aquele que tem passa pelo novo nascimento, irmãos. Esses são os judeus. Então, o ano 34 passou para literal e local, para global e espiritual.
Gálatas 3, verso 7. Na minha Bíblia está escrito assim: sabei, pois, que os da fé é que são os filhos de Abraão. Quem são os filhos de Abraão? Quem são israelitas hoje? São os da fé. Então, não é mais literal e local. Nos últimos dias, depois no ano 34, é global e espiritual, irmãos. Está claro aqui para nós. Muitos cairão, Daniel capítulo 1 e capítulo 3. Que muitos cairão, irmão? Quem caiu? O povo de Israel foi levado em cativeiro, Daniel capítulo 1, e Daniel e seus 3 amigos não ousaram comer e tomar um vinho. Esses não caíram, mas muitos caíram, porque em Daniel capítulo 3 tinha 3 impérios, irmão. Cadê o povo que foi levado a milhares, sacerdotes, levitas? Cadê o povo? Príncipes. Estavam ajoelhados, muitos caíram. O que passa a passo cederem exigências do mundo se sujeitarão aos costumes mundanos. Não achará difícil meter-se aos poderes dominantes, de preferência a expor-se a escárnio, insultos, ameaça de prisão e morte. Testemunho para a Igreja, volume 5, página 81. Olha, irmãos, então aqui a serva do Senhor está falando aqui, passo a passo, aqueles que quiseram ceder ao mundanismo, a exigência do mundo, costume mundano, hoje, que aceitam, não vai ser difícil aceitar o que, irmãos? Os poderes dominantes, as exigências do mundo, o decreto dominical. Aqueles que são mundanos hoje, que cede passinho, dá passinho para trás, para cá, para lá, faz colunho para não ser perseguido na igreja e tal, não vamos falar, não vamos entregar grande conflito, porque vai trazer confusão. Quando chegar o decreto dominical, irmãos, essas pessoas vão aceitar o domingo, misericórdia. Então muitos cairão, muitos vão cair nos últimos dias, porque Daniel capítulo 3 é uma profecia, aconteceu em uma profecia para os últimos dias. Vai ser levantada uma nova imagem da besta e muitos vão adorar, inclusive muitos adventistas do sétimo dia. Misericórdia, irmãos. Muitos cairão, mas ficarão poucos ali firmes no Senhor, né? Como o inimigo entra no meio do povo de Deus? Que o Reino do Norte colocou suas tendas ali no meio do povo de Deus. Enquanto não for dado o grande golpe decisivo, deve nosso esforço contra os observadores do mandamento ser incansáveis. Devemos estar presentes em todos os seus ajuntamentos. Satanás falando, irmãos. Ó, sistema papal. Satanás por trás. Especialmente em suas grandes reuniões. Nossa causa muito sofrerá. E devemos exercer grande vigilância e empregar todas as nossas artes sedutoras para evitar que as almas ouçam verdade e por elas sejam impressionadas. Testemunho para ministro, página 474. Irmãos, esse texto está falando claramente que Satanás vai entrar sorrateiro, assim, dentro do povo de Deus, os guarda-mandamentos de Deus, especialmente em nossas reuniões, especialmente no nosso ajuntamento, acampamento, porque ele vai fazer toda a arte sedutora para evitar que as almas ouçam a verdade e por elas sejam impressionadas. Irmãos, aqui nós podemos colocar a infiltração dos jesuítas. O Reino do Norte entrando no povo de Deus. O Reino do Norte venceu o Reino do Sul, ateísmo, nos últimos dias, né? Nesses últimos dias. Venceu. E agora eles vão para destruir o povo de Deus. Como é que eles vão fazer para destruir o povo de Deus, irmão? Primeiro se infiltrando. Se infiltrando no nosso meio teológico, nas igrejas, os jesuítas, o sistema, os goles, tomando goles de Babilônia, ó. O suco de Babilônia, o vinho de Babilônia, a teologia calvinista, né? Agostinho de Hipona, toda a filosofia, teologia misturada com filosofia, entrando no nosso meio, né? O sistema assim de coaches, né? Os sistemas humanos de evangelismo. Irmão, Satanás está fazendo, sabe o que? Para acontecer o que, irmão? Olha a ideia dele. Todas as artes sedutoras para evitar que as almas ouçam a verdade por elas sejam impressionadas e convertidas. Esse é o ataque de Satanás entrando, o sistema papal entrando no nosso meio. Carta 50, que está em Mensagem Escolhida, volume 3, página 83. Os homens poderão apresentar um ardil após outro, e o inimigo procurará desviar as almas da verdade. Mas todos que creem que o Senhor tem falado por intermédio da irmã White, ele tem dado uma mensagem
estarão livres de muitos embustes que surgirão nesses últimos dias, embuste e enganos. Então o que a serva do Senhor está falando aqui, inspirada por Deus? Deus falando conosco, irmãos, que os homens podem apresentar engano após engano, para procurar desviar as almas da verdade presente, nós podemos colocar assim. Todos que crê que o Senhor tem usado a serva do Senhor, a irmã White, tem se debruçado nos livros dela, Bíblia e Profecia, entende que ela tem uma mensagem, entende que ela é mensageira do Senhor e vão ler, buscar andar em conformidade com os testemunhos, estarão livres de muitos enganos do inimigo nesses últimos dias. Irmãos, cuidado, irmão, da verdade presente. Tem irmãos que chegam a dizer, a mencionar, a sugerir que os pioneiros são inspirados. Irmãos, por favor, irmãos. Irmãos, isso é engano dos últimos dias, Satanás. É Bíblia, Espírito e Profecia, irmãos. Os pioneiros são uma bênção. Eu tenho livros diversos, inclusive eu tenho do Uri Smith, Apocalipse de Daniel, um antigão. Paguei bem caro nesse livro, é um antigo. Muito bom esse livro. E tem, irmão, muito bom, é livro bom. Agora eu não preciso aceitar todos os detalhes ali, que ele foi um homem falível como nós. Ele é um comentarista da Bíblia. E a Moate adverte que o comentarista não pode estar acima do assíduo do Senhor. Pera lá, irmão. O Smith foi contra a mensagem de 1888. Então, o Smith é um homem. Jones e Wagner, homens de Deus, com a mensagem da justiça pela fé. Agora, outros temas, tem que aceitar o que ele falou, ele não é inspirado, irmão. Pera lá. A Moate endossou a mensagem de 1888, justiça pela fé. Então, irmãos, vigia, viu? Olha outro texto maravilhoso, Testemunho para Ministros, página 472 e 476. Ó. Ao aproximar-se o povo de Deus dos perigos dos últimos dias, faz Satanás ardorosa consulta com seus anjos, quanto ao plano de maior êxito no sentido de transtornar a fé. Que fé é a nossa? Dirige, portanto, seus anjos para que lance sua cilada, especialmente para os que aguardam o segundo advento de Cristo e se estão esforçando por observar todos os mandamentos de Deus. Então, Satanás, irmão, está vindo diligentemente. Ele sabe que está no 45 do segundo tempo. Ele está vindo com todas as ciladas, irmãos, para cima do povo de Deus, esforçando para destruir os observadores dos mandamentos do Senhor. Porque o povo de Deus, Jerusalém, cidade santa, o povo de Deus, é o que é uma pedra no sapato do papado do inimigo. Eita, irmão, do sistema papal, é uma pedra de tropeço. O grande conflito sendo distribuído aí, ó, aquele grossão, de leste a oeste, aí, de sul a norte, que maravilha. Satanás não está feliz com isso. Quem está entrando na terra gloriosa, na igreja de Deus? Quem é, irmãos, que está entrando na terra gloriosa? O papado rei do norte está se infiltrando na igreja de Deus. Com o que, irmão? Filosofia, música, vestuário, educação, alimentação, teologia, etc. Ele terá influência nela. Está tendo, irmão. Ecumenismo, ó. Cristo não procurou nem por um instante trocar a paz por uma traição aos sagrados legados. Não podia haver paz à custa de princípios. Minha consagração hoje, página 78. E está no Cuidado de Deus, página 51 também. Irmãos, o ecumenismo é terrível. Cuidado, irmãos. Ah, mas nós temos uma cadeira lá, nesse concílio ecumênico, mas é só para nós espionar. Irmão, Deus falou para fazer isso. Deus falou para Josué e Caleb espionar a terra, para eles conquistarem. Mas não falou para nós. Nós temos Bíblia e Profecia, para a gente entrar em concílio com os evangélicos, católicos, ecumênico, para tentar ter uma cadeira lá. Cuidado, irmão, nós estamos sendo contaminados, viu? Tem homens aí, homens com prestígio na nossa igreja, homens grandes, dando medalha para o papado, recebendo medalha de papado. Nós estamos fazendo doutorado lá no sistema papal. Pode de um rio poluído sair água pura? Pode acontecer isso? Ah, irmão, tá fora isso aí, hein? Cuidado de Deus, página 51. Então, os seguidores de Cristo resolvam nunca comprometer a verdade. Jamais ceder um jota dos princípios pelo favor do mundo. Que se mantenham firmes à paz de Cristo. Irmãos, possamos manter firme na paz de Cristo. E nunca, irmão, nunca comprometer a verdade. Nunca. Como aconteceu em 1957, com o livro Questões sobre Doutrina.
comprometeu a verdade. E hoje a nossa igreja está assim hoje por causa daqueles homens que foram lá, que não queriam ser chamados de seita e teve um conchavo. E tem muitos homens no podcast hoje, da nossa igreja, irmão, tentando, perguntam para eles assim, e a Ellen White, é profetiza ou não é? Aí fazem uma lambança, enrola tudo, filosofa, e não diz nem A e nem B. Irmãos, vamos falar somente a verdade. Não vamos ficar comprometendo a verdade. Por que a gente vai nesses locais e fica comprometendo a verdade? Fale a verdade, cada um a seu irmão. Deixa as consequências com Deus. Grande conflito, página 45. Se a unidade só se pudesse conseguir comprometendo a verdade e a justiça, seria preferível prevalecessem as diferenças e até mesmo a guerra. Deus falou através de Ellen White, profetisa do Senhor, que se a unidade pudesse conseguir comprometer na verdade, sabe o que ela fala, irmãos? Que deixa prevalecer a diferença e até a guerra. Isso é com o mundo e com a igreja, viu, irmãos? Muitas vezes a gente compromete a verdade, não vou pregar mais isso porque o pastor falou que não pode pregar, ele diz que é rotulado de perfeccionismo, então não vou pregar. Aqueles que quiserem viver fielmente padecerão perseguições. Tá, irmãos? Você está tomando só tapinha nas costas? Cuidado, hein? Com a tua vida, ficar se escondendo aí, eu sou ancião, eu não posso aparecer na foto, eu não posso aparecer para os irmãos, não posso ir na casa de fulano, porque senão o pastor vai tirar meu cargo. Irmão, se a unidade para comprometer a verdade, irmão, que prevaleça a diferença e até a guerra. Grande conflito, página 49. Olha só um texto, ó. Testemunho para a Igreja, volume 1, página 577. Ó. Meu marido estava muito ansioso para rever os seus irmãos em Battle Creek e falar-lhes, alegrando-se com eles pela obra que o Senhor havia feito por ele. Reuni meus escritos e iniciamos nossa jornada. No caminho, tivemos 2 reuniões em Orange, com evidências de que a igreja havia sido beneficiada e animada. Fomos revigorados pelo Espírito do Senhor. Naquela noite sonhei que estava em Battle Creek. Olhando para fora através da janelinha da porta, então vi um grupo que marchava rumo à casa, de 2 em 2. Eles pareciam inflexíveis e determinados. Eu os conhecia bem e voltei-me para abrir a porta da sala de visita para recebê-los. Mas pensei em olhar novamente. Olha, irmão, então essas pessoas eram conhecidas. Estava na igreja Battle Creek, ela estava, hein? Ela viu pela janelinha, eles vinham em 2 e ela conheceu e abriu até a porta. Então eram irmãos da igreja, né? Olha o texto que continua. A cena mudara. O grupo agora parecia uma procissão católica. Misericórdia. Um trazia em sua mão a cruz e outro uma cana. Quando se aproximaram, aquele que carregava a cana fez um círculo ao redor da casa, dizendo 3 vezes, essa casa está interditada, os bens devem ser confiscados. Eles falaram contra a nossa santa ordem. O terror veio sobre mim e corri pela casa, saindo pelas portas do fundo, achando-me em seguida no meio do grupo, entre alguns que eu conhecia muito bem, mas não ousei dizer-lhe uma só palavra, por medo de ser traída. Tentei procurar um lugar retirado, onde pudesse chorar e orar, sem encontrar ira e olhos inquisidores, para onde quer que eu me voltasse. E repetia com frequência, se eu pudesse apenas compreender o que estava acontecendo, se eles me falassem o que eu havia dito ou o que havia feito. Olha, irmãos, então, olha que visão que a Moash teve, ó. Parafraseando, a Moash estava no local, numa igreja, né? Depois ela, quando dormiu, teve uma visão que ela estava na igreja Battle Creek. É a igreja, assim, naquela época, a maior igreja da igreja de 27º dia, como fosse um NAS, por exemplo. E ela estava lá, quando olhou na janelinha, estava numa casinha ali, né? Viu 2 pessoas vindo ali, parecendo uma procissão, e veio em 2, e ela viu que eram pessoas conhecidas, ou seja, são irmãos da igreja. Ela abriu até a porta, e eles, essa casa está sendo, vai ser detida, está confiscada, porque falou contra a nossa santa ordem, contra a nossa igreja, né? Católica, misericórdia. Então, irmãos, aqui a gente vê pessoas que vão nos trair, traidores que passarão para o lado de lá e serão nossos perseguidores. Eita, irmão, que coisa terrível! Misericórdia, irmão. Apocalipse 12, verso 17. Se levantarão do nosso meio, irmão. Então, o reino do norte, o papado,
está infiltrado no nosso meio para nos perseguir. Apocalipse 12, verso 17, irmãos. Vamos ver? Na minha Bíblia está escrito assim: irou-se o dragão contra a mulher, a igreja, né? E foi pelejar com o restante da sua descendência. Que igreja? A igreja dos apóstolos, a igreja que Jesus inaugurou. Quem são esses? Descendentes, a última geração. Os que guardam o mandamento de Deus e têm o testemunho de Jesus e se pôs em pé sobre a areia do mar. E Apocalipse 19, 10, o testemunho de Jesus é o Espírito de profecia. Então Satanás está continuamente procurando vencer o povo de Deus, irmão, derribando as barreiras que os separam do mundo. O antigo Israel foi enredado no pecado quando se aventurou à associação proibida com os gentios. De modo semelhante, se transviava o Israel moderno. Olha, irmãos, que coisa! Então Satanás estava continuamente tentando vencer os que guardam o mandamento de Deus, tem a fé de Jesus, que crê no Espírito de profecia. Esse é o povo de Deus. Você crê nos mandamentos de Deus, irmão, pode ser guardado pelo poder do Senhor Jesus integralmente, fielmente, perfeitamente. Você crê no Espírito de profecia, que ela é igual de White, é igual a Jeremias, Isaías, é uma profetisa do Senhor. Você estuda os livros dela, estuda a Bíblia, então você é o povo de Deus. Então Satanás está continuamente procurando vencer o povo de Deus, esse povo, derribando as barreiras que o separam do mundo. O antigo Israel foi enredado pelo pecado quando se aventurou na associação proibida com os gentios, como os mundanos. De modo semelhante, se transviu o Israel moderno. Quem é o Israel moderno, irmãos? Os adventistas do sétimo dia. O que Satanás está fazendo, irmão? Está tentando transviar o povo de Deus, separando a separação do mundo. Música do mundo tem entrado no nosso meio, irmãos. Comida de Babilônia tem entrado no nosso meio. Música de Babilônia. Entretenimento de Babilônia, irmão. Misericórdia, irmãos. Babilônia está estendendo suas tendas, o sistema papal, no nosso meio, irmãos. Cumprindo a profecia. Irmãos, está derrubando as barreiras. Israel moderno tem caído. Movimento de comunismo. Nova teologia. Novas traduções da Bíblia corrupta. Está deixando a Bíblia King James 1611, que nossos irmãos do passado usavam muito. Sistema de falsa educação. Sistema falso de educação. Porque a verdadeira educação, irmão, são o tripé. Natureza, palavra de Deus e trabalho manual, trabalho útil. Esse é o tripé da verdadeira educação. Sistema falso de educação, não. Quer fazer exercício? Vai jogar futebol, vôlei. Vai estudar os clássicos, os clássicos gregos. Misericórdia, irmão. Quinto, estilo de adoração, de celebração. Música de celebração, rock gospel, né? Tem muito entre nós, Adventista do sétimo dia. Daniel 11, verso 41. Mas na sua mão escaparão esses, Edom e Moabe, as primícias dos filhos de Amon. Isaías 11, verso 11 a 14. Naquele dia, o Senhor tornará a estender a mão para resgatar o restante do seu povo, que foi deixado da Síria, do Egito, de Patros, da Etiópia, de Elão, de Sinar, de Amate e da terra do mar. Levantará um estandarte para as nações, ajuntará os desterrados de Israel, e o disperso de Judá recolherá desde os quatro confins da terra. Afasta-se a inveja de Efraim, e os adversários de Judá serão eliminados. Efraim não invejará Judá, e Judá não oprimirá a Efraim. Antes voarão por sobre os ombros dos filisteus ao ocidente. Juntos despojarão os filhos do oriente, contra Edom e Moabe lançarão as mãos, e os filhos de Amon serão sujeitos. Amós capítulo 9, irmãos, verso 9 a 12. Porque eis que darei ordens e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode trigo no crivo, sem que caia na terra um só grão. Verso 10. Todos os pecadores do meu povo morrerão à espada, as quais dizem, o mal não nos alcançará, nem nos encontrará. Naquele dia, levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas, e levantando-os das ruínas, restaurá-lo-ei como fora dos dias da iniquidade, para que possuam o restante do Edom, e todas as nações que são chamadas pelo seu nome, diz o Senhor que ele fez essas coisas. Olha, irmãos, que interessante, vai acontecer uma sacudidura. Edom é Esaú, Amon e Moabe é Ló, parentes do povo de Israel.
vão escapar das mãos do rei do norte, depois da sacudidura, e o resultado é outro clamor. Descreve-o: sai dela, povo meu, Apocalipse 8, verso 4. Os que saíram de Babilônia, olha, irmãos, então os que saíram de Babilônia, os parentes do povo de Deus, eles creem, irmão, no Jesus, eles creem na Bíblia, eles não têm toda a verdade, mas vai haver uma sacudidura, o povo de Deus vai estar firme e vão dar outro clamor, eles vão ouvir os evangélicos, os católicos, os fiéis de Deus, sai dela, povo meu, eles vão sair e vir para a verdade. Joel 2, verso 32, vamos ver, Joel 2, verso 32. Na minha Bíblia está escrito assim: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos com o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamar. Sai dela, povo meu. Vai haver um remanescente, irmãos, um remanescente fiel. Daniel 11, verso 42 a 43. E estenderá sua mão contra os países, a terra do Egito não escapará. Apoderar-se-á dos tesouros de ouro e de prata, e de todas as coisas preciosas do Egito. Os líbios e os etíopes o seguirão. E então aparece aqui, irmão, o Egito, a Etiópia, a Líbia. Sabemos que o verso 42 e 43 não está falando do Egito, da Etiópia e da Líbia literais, pois o foco da interpretação está no global espiritual. Aqui esse país aparece como símbolos de riqueza e prosperidade. O poder econômico. O Egito, país comunista, e a Líbia no passado era um país de ricos, e a Etiópia um país pobre. Então qual é o significado dos versos? Ezequiel capítulo 30, verso 1 a 5. Ezequiel capítulo 30, verso 1 a 5, irmãos. Bíblia, Espírito e Profecia, irmãos. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, profetiza e diz: assim diz o Senhor Deus, gemei aquele dia, porque está perto o dia, sim, está perto o dia do Senhor, dia nublado, será o tempo dos gentios. A espada virá contra o Egito, e haverá grande dor na Etiópia, quando caírem os transpassados do Egito. O seu povo será levado para o cativeiro, e serão destruídos seus fundamentos. A Etiópia, Put-Elude, e toda a Arábia, os de Cume e outros aliados do Egito, cairão juntamente com ele a espada. Apocalipse 13, verso 16. Apocalipse 13, verso 16. Na minha Bíblia está escrito assim: e todos os pequenos e os grandes, ricos e os pobres, e livres e escravos, faz que seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre o monte. Então, irmãos, o sistema papal, o Reino do Norte, vai forçar todos, livres e escravos, ricos e pobres, todas as nações, para que sejam sujeitos ao sistema papal, ao Rei do Norte. Mostra o papado investindo para adquirir riqueza. Ele vai controlar os países ricos e pobres da terra. O papado terá novamente o poder econômico. Apocalipse 13, verso 16. Ricos e pobres. Para que seja dada uma marca na testa ou na mão, irmãos. Misericórdia, vai se cumprir. O verso 40 diz que o papado terá novamente o poder político. O verso 41 diz que ele terá influência e poder religioso. E os versos 42 a 43 dizem que ele terá poder econômico. Quando o papado der a mão ao Estado, ele será novamente o maior poder do mundo, com influência política, religiosa e econômica. Será novamente um poder perseguidor do povo de Deus. Apocalipse 13, verso 3. Diz assim, irmão: então vi uma das suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada e toda a terra se maravilhou seguindo a besta, irmão. Então está cumprindo, irmão. Nós estamos no final de Daniel capítulo 11. A profecia está se cumprindo diante de nossos olhos. Nabucodonosor, rei de Babilônia literal, rei do norte, conseguiu todo o poder político, econômico e religioso, literal e local. Babilônia, literal e local. Nabucodonosor conseguiu tudo isso, todo esse prestígio, poder político, econômico e religioso. Do mesmo modo, o papado, Babilônia espiritual, rei do norte, terá o poder político, econômico e religioso restaurados, espiritual e global. Então, irmão, o papado nos últimos dias, que é Babilônia agora espiritual, vai ter poder global, assim como Babilônia teve o poder global em Daniel capítulo 3,
onde fez uma imagem da besta e todos foram obrigados a adorar. E 3 rapazes, a minoria ficou em pé. E nos últimos dias, o povo de Deus, que é minoria, vai ficar em pé. Por isso, o Apocalipse 16, verso 19, diz que Babilônia espiritual será destruída em 3 partes. Politicamente, espiritualmente e economicamente. Por isso que Babilônia vai ser destruída, irmão, nos últimos dias em 3 partes. Daniel 11, verso 44. Mas os rumores do Oriente e do Norte o espantarão. E ele sairá com grande furor para destruir e chipar muitos. Olha, então, rumores do Oriente e do Norte. O que significa rumores do Oriente e do Norte? Novas ou mensagens que estão pregadas na chuva serôdia e no alto clamor. Haverá um pequeno grupo remanescente aqui na terra, que não se curvará ao papado e o espantará com essas tríplices mensagens poderosas em todo o mundo, as 3 mensagens angélicas. Então o papado, irmão, vai ver um povo desconhecido para eles, porque o mundo inteiro está nas suas mãos. Todas as nações beberam. E, infelizmente, irmãos, até a nossa amada igreja tem sido influenciada pelo sistema papal. Mas vai surgir um povo que vai dar o alto clamor. Um povo fiel, adventista do 7º dia. Uma classe que vai dar o alto clamor, pregar as 3 mensagens angélicas, que vai trazer espanto para o rei do norte, que é o sistema papal. Os 144 mil, irmãos, vão ser irrepreensíveis. Ezequiel 43, verso 2. Glórias vinda do Oriente. Vamos ler Ezequiel 43, verso 2. Ezequiel 43, verso 2. Na minha Bíblia está escrito assim: E eis que do caminho do Oriente vinha a glória de Deus de Israel, e sua voz era como o ruído de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. É o alto clamor, irmãos. O povo vai refletir o caráter de Cristo, e o papado vai ficar espantado. A glória vindo do Oriente. Ezequiel 9, verso 2. O selamento vindo do norte. Vamos lá, Ezequiel 9, verso 2. E eis que vinha 6 homens a caminho da porta superior, que olha para o norte, cada um com as suas armas esmagadoras na mão. E entre eles certo homem vestido de linho, com estojo de escrevedor, à cintura, entrarão e se puseram junto ao altar de bronze. Então, irmãos, o povo de Deus vai ser selado vindo das bandas do norte. Apocalipse 7, verso 2. Olha que interessante, Apocalipse 7, verso 2. Vi outro anjo a subir no nascente do sol, tendo o selo de Deus vivo, e clamou em alta voz, grande voz, os 4 anjos, aqueles quais foram dados fazer dano à terra. Salmo 48, verso 2. Na minha Bíblia está escrito assim: Seu santo monte, belo, sobranceiro, é a alegria de toda a terra. O monte Sião, para os lados do norte, a cidade do grande rei. Então o rei do norte quer usurpar o reino do norte verdadeiro, que vem do norte, lá de Sião, a cidade do nosso rei. Que texto maravilhoso, irmão. Seu santo monte, belo, sobranceiro, é a alegria de toda a terra. O monte Sião, para os lados do norte, cidade do grande rei. Satanás, que está atrás do sistema papal, quer ser o rei verdadeiro. Ele quer dominar, mas é por força. O nosso rei não. Nosso rei não é por força nem por violência, mas pelo Espírito Santo. Esse é o nosso rei. Esse é o nosso Todo-Poderoso. O sistema papal ficará espantado, pois os santos serão desconhecidos para eles. Olha um texto, ó. Spalding Again, volume 1, páginas 101 e 102. Olha só, irmão. Vi que a igreja nominal e os adventistas nominais, semelhantemente a Judas, ó, então falando da igreja adventista do 7º dia e as igrejas nominais, igreja evangélica, semelhante a Judas, nos denunciariam aos católicos para obter a sua influência e ir contra a verdade. Aqui se cumpre, irmão, aqueles irmãos que vão nos perseguir, que se levantarão do nosso meio, vão nos perseguir, vai se unir com as igrejas evangélicas e vai, semelhante a Judas, nos trair, denunciando nós aos católicos para obter a sua influência e contra a verdade. Os santos nessas alturas serão desconhecidos, poucos conhecidos pelos católicos, irão trair os santos e os entregarão aos católicos como os que desprezam as instituições do povo, ou seja, guardam o sábado e negligenciam o domingo. Olha, irmãos, então o povo que guarda o sábado e negligencia o domingo
Sabe o que vai acontecer, irmão? O povo que guarda o sábado até o final, os mandamentos de Deus, vai ser denunciado pelos irmãos e as igrejas nominais. Então, muitos da igreja de 27º dia se levantarão calcanhar para perseguir o povo de Deus. E esse povo de Deus é desconhecido para o sistema papal, o rei do norte. Porque eles vão dar o alto clamor. Porque eles têm na sua mão, ó, não prega essa mensagem angélica, não dê o grande conflito. Aí surge um povo indo contra essas ideias deles. E o que vai acontecer, irmão? Vai ser desconhecido. O sistema papal vai perguntar, mas peraí, eu não conheço vocês não são... Os adventistas nominais estão nas nossas mãos, nós já sabemos quem é, nós temos marcado lá. A igreja nominal, as igrejas evangélicas, nós temos. Aí está surgindo um povo, irmãos, por isso que esses ministérios que pregam a verdade presente, nesses últimos dias vai ter um trabalho poderoso, porque o reino do norte, o sistema papal, não reconhece eles como um sistema, são chamados de excluídos, são chamados de dissidentes, não estão junto ali na instituição. E eu não estou falando contra a instituição, irmão, que a instituição é muito importante. A instituição é uma bênção. Os fiéis que estão lá dentro, os fiéis, irmãos, são o povo de Deus a trigo. Fiéis. Mas esses fiéis serão entregues, irmão. Esses fiéis serão perseguidos. Os irmãos do sustento próprio também vão ser perseguidos. E a igreja católica não vai reconhecer essas pessoas. Serão um povo assim diferente, porque vão pregar essa mensagem angélica, vão dar o alto clamor. Não vão seguir os ditames da lei dos homens. Quem são os 144 mil? A sacudidura já começou. E os que determina é o testemunho direto da testemunha fiel e verdadeira, propagando a verdade presente. Muitos não suportarão e sairão. Só permanecem os fiéis. Igreja visível, irmão. A igreja de 27º dia, que tem o nome na igreja, no mundo inteiro. A igreja invisível são aqueles que vivem em harmonia com a luz que tem e que ainda estão nas igrejas caídas. E quem são os 144 mil? Todos os fiéis da igreja visível e da invisível, que vai se completar nos últimos dias. E essa bolinha que está em azul aí, tá, a parte branca, representa todo mundo. Existem pessoas que nunca ouviram falar de Jesus, mas pertencem à igreja invisível. Aqui engloba também todo o universo, anjos, Moisés, Enoque, Elias, o que ressuscitaram com Jesus, os seres dos mundos não caídos, são da igreja de Deus também. E ele sairá com grande furor para destruir e extirpar a muitos. Quando sairá a lei dominical, o joio será separado do trigo. Lei dominical terá 4 fases, irmãos. Ó, econômica, fechamento do comércio, religiosa, todos devem frequentar a igreja no domingo. Domingo versus sábado, proíbe a guarda do domingo, a imposição do domingo e o decreto de morte. Morte é quem não guardar o domingo. As 3 primeiras fases, irmão, ocorrem antes do fechamento da porta da graça. A última fase, irmãos, quem foi sacudido nas 3 fases primeiras, irmão, estará perdido completamente. Misericórdia. E termina, irmão, Daniel 11, verso 45. E ele, papado, armará as tendas do seu palácio entre o mar grande. Quem é o mar, irmão? Povos, multidões e línguas. E o Monte Santo. Então o papado, irmão, vai estender suas tendas no planeta Terra, em todas as igrejas nominais, e no Monte Santo. O que é o Monte Santo, irmãos? Daniel 9, verso 20. Vamos ler esse texto. Daniel 9, verso 20. Está escrito assim, ó. Falava eu ainda, e orava, confessava meus pecados, e o pecado do meu povo, povo de Israel, e lançava minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo Monte Santo do meu Deus. Quem é o Monte Santo aqui, irmãos? É o povo de Deus. O Monte Santo é o povo de Deus. Salmo 48, verso 2. Outro texto aí, ó. Salmo 48, verso 2. Seu santo monte e belo e sobranceiro é a alegria de toda a terra. O Monte Sião, para o lado do norte, a cidade do grande Deus. Então, irmão, quem é o Monte Santo? É o povo de Deus, a igreja de Deus. Então, irmão, papado, verso 45, nos últimos dias, armará a tenda dos seus palácios entre o mar grande, entre os povos, multidões, e na nossa igreja, irmão. Dentro da nossa igreja, sorrateiramente, com o vinho de Babilônia. Como? Música de Babilônia, alimentação de Babilônia, filosofia de Babilônia, falsa educação,
nova teologia, que nós vamos pecar até a volta de Jesus, que pecado é nascer, é o sistema papal, irmão. Colocou a tenda entre nós, misericórdia. Mas chegará o seu fim, e não haverá quem o socorra. Mas, amém, irmãos. Para eles haverá fim. O reino do norte vai ter um fim. Apocalipse 17, verso 16. Diz assim, ó. Os 10 chifres que viste e a besta, esses odiarão a meretriz e farão devastada e despojada. Eles comerão a carne e a consumirão no fogo. Então aquele povo, irmão, todo mundo que apoiava o sistema papal, o rei do norte, vai acontecer que vai entregá-la, vai sair dela e ela vai ser despojada e destruída. Apocalipse 16, verso 12, diz assim, ó. Derramou o cesto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis, que vem do lado do nascimento do sol. Então o sexto flagelo, irmão, cai exatamente no sistema papal, no rei do norte. Daniel 8, verso 25. Na minha Bíblia está escrito assim: por sua astúcia de seus empreendimentos fará prosperar o engano, o seu coração se engrandecerá. Ele destruirá muitos que vivem despreocupadamente. Levantar-se-á contra o príncipe, mas será quebrado, sem esforço de mãos humanas. Então, assim como Daniel capítulo 2, uma pedra que vem sem mãos humanas, bate no pé da estátua, que nós estamos nos pés, no sistema papal, e é destruído, irmãos. E esse sistema todo cai a ruína, e o reino de Deus será glorioso em toda a terra. Cumprindo Apocalipse 13. Apocalipse 13. Todos os povos, multidões e línguas vão dar poder para a besta. Os Estados Unidos vai dar poder para a besta. Todos os povos vão adorar. Mas, irmão, chegará ao seu fim e ninguém vai socorrer. Observe particularmente essas duas profecias terminam. Como terminam, irmãos? Ó, Daniel 8, verso 25. Ele também se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas, Daniel 11, verso 45, e ele plantará o tabernáculo do seu palácio, todavia, e ele será quebrado sem uso de mãos. E Daniel 11, verso 45, e ele encontrará o seu fim e ninguém ajudará. Sem uso de mãos significa sem participação humana. Daniel 2, verso 45, 2 Coríntios 5, verso 1, e etc. Portanto, ninguém o ajudará. Ninguém vai ajudar, irmão. Sem auxílio de mãos vai ser destruído todo o sistema. Daniel capítulo 2, aparece o papado. Daniel capítulo 7, papado. Daniel capítulo 8, papado. Daniel 11, temos todos os outros poderes. E o papado sai do cenário? Irmãos, não tem como. Aqui o reino do norte é o papado também. Daniel 2 é a nossa plataforma profética. Ali está resumidos os impérios. E aí continua repetição e ampliação. Repetição e ampliação, irmãos. Não tem como fugir. E o Apocalipse também. Repetição e ampliação. E parte da base em Daniel capítulo 2. Se os pés e os dedos da imagem metálica, mistura de igreja, estado, se a besta com os 10 chifres, que foi entregue às chamas ardentes do grande dia, é a besta romana, se o pequeno chifre que se levantou contra o príncipe dos príncipes é Roma, se o mesmo campo e distância são cobertos por esses 4 correntes proféticas, então o último poder do 11º capítulo, que chegará ao seu fim, é ninguém ajudará. É Roma, irmãos. Não tem como fugir. Irmão, está dentro do escopo profético. Está dentro da linha de interpretação. Não tem como fugir. Mas o verso diz que chegará ao seu fim e não haverá quem socorra. Fim do papado, da hegemonia de Babilônia espiritual. Daniel 12, 1 diz assim, ó: e naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá o tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação, até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. E é nesse momento que Miguel, Jesus, se levanta. Fechamento da porta da graça, Apocalipse 22, verso 11 e Apocalipse 16. Então, irmãos, quando o papado se intentar, com o decreto dominical, e tentar
o decreto de morte para o povo. Fecha a porta da graça e Miguel se levanta. Fechou a porta da graça, irmãos. Mas chegará o seu fim e não haverá quem o socorra. Sacudidura na igreja, no verso 41. O alto clamor, no verso 44. O povo de Deus que estava em Babilônia sai, verso 41. Tempo de graça termina, Daniel 12, verso 1. 7 últimas pragas, Daniel 12, verso 1. E Apocalipse 15 e Apocalipse 16. Haverá um tempo de angústia como nunca houve. Cai as 7 últimas pragas. Sexto, grande perseguição, tempo de angústia de Jacó. Sétimo, o sistema de apoio do papado virará contra ele. Não haverá auxílio de mãos, ninguém o ajudará. O livramento do povo de Deus, Daniel 12, verso 1. Miguel se levantará em prol do seu povo. Os eventos finais, irmãos, aí ó. Daniel 11, verso 40 a 45, Daniel 12, verso 1, verso 2, verso 3. Tempo de angústia como nunca houve. Tempo do fim, 1798. O rei do sul lutará contra ele, rei do norte, ferida mortal. Depois o rei do norte vem com os carros e com cavaleiros. Estados Unidos ajudará o papado, sistema político e militar. Rei do norte entrará na terra gloriosa. Ataque da igreja católica contra a igreja de Deus. Rumores do Oriente, o alto clamor, livramento do povo de Deus. Miguel se levanta, fim do tempo da graça. Sabemos quando o tempo de graça terminará, irmãos? Porque alguns estão colocando Turquia e dizendo que a porta da graça se fechará quando isso acontecer, quando esse evento acontecer. Nós sabemos, irmãos, quando fechar a porta da graça? Ninguém sabe quando terminará o tempo da graça. Eventos finais, página 227. Os justos e os ímpios estarão ainda a viver sobre a terra em seu estado mortal. Estarão os homens a plantar e construir, comendo e bebendo, todos inconscientes de que a decisão final irrevogável foi pronunciada no santuário celestial. Eventos sinais 231. Então essa ideia, irmão, quando Turquia sair e for para Israel, fecha a porta da graça, irmão. Isso não está de acordo com a Bíblia e no Espírito de Profecia. Ninguém sabe o tempo que fechará a porta da graça, irmãos. Ninguém sabe. Irmão, todos estarão inconscientemente. Estarão nos seus trabalhos. Não saberão quando a porta da graça se fechou. Irmão. E os adventistas, irmão, ainda tem um plus a mais. Quando parar Jesus passar o nome dos vivos, dos mortos, entra no nome dos vivos, para interceder um pouco antes, os adventistas já estão selados, irmãos. Ou seja, quem aceitou o selo de Deus na testa está selado com Deus. Quem aceitou na mão, o advento do sétimo dia, é irrevogável. Já aceitou o selo da besta. Deus não nos revelou o tempo em que esta mensagem será concluída, ou quanto terá o fim o tempo da graça. As coisas reveladas aceitaremos para nós e nossos filhos. Não busquemos, porém, saber aquilo que foi mantido em segredo nos concílios do Todo-Poderoso. Tem-me chegado cartas perguntando se tem qualquer esclarecimento especial quanto ao tempo do fim de graça. E respondo que tenho apenas essa mensagem a dar, que agora é tempo de trabalhar enquanto é dia, pois a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Mensagem escolhida do volume 1, página 191, eventos finais 227. Ellen White advertiu que até os pioneiros poderiam errar. Cuidado, irmão. Os pioneiros são inspirados. Até os pioneiros poderiam errar. Não devemos considerar nenhuma obra do passado como infalível. Mensagem escolhida, volume 1, página 37. Então não devemos considerar, irmãos, nenhuma obra do passado como infalível. Os pioneiros, tem muita coisa boa, irmãos. Mas são infalíveis. Não eram inspirados, eles eram iluminados. Recapitulando, irmão, capítulo 11 de Daniel para nós terminarmos. O verso 1 e 2 falam sobre o Império Medo e o Persa. 539 a 331. O verso 3 a 13 fala sobre o Império Grego, 331 a 168. O verso 14 a 30 fala sobre o surgimento de Roma Imperial, 168 a.C. a 476 d.C. O verso 30 a 39 encontramos o estabelecimento do papado ou Igreja Católica, 538 a 1798. O verso 40 a 45 apresenta os eventos finais. No último verso, vemos uma lei dominical sendo estabelecida, ou seja, o domingo sendo imposto como dia de repouso a toda a humanidade. Irmãos, que Deus abençoe você. Que você possa estudar por você mesmo e não seguir aquilo que eu falo, nem qualquer youtuber
nem qualquer pastor e doutor. Leiam por vocês mesmos. Tirem a conclusão, regra sobre regra. Um pouco aqui, um pouco ali. Um assim diz o Senhor vale mais do que 1000 argumentos. Fique com assim diz o Senhor. Bíblia e o Espírito de Profecia. Que Deus te ilumine. Que Deus abençoe você e sua família. Que em nome de Jesus possamos ser fiéis a toda prova. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Clica no sininho para receber novas notificações. Se gostou, compartilhe esse vídeo nas redes sociais. Nos apoie com oração, irmãos. Nos apoie se você puder com recursos. Entre em contato comigo, tá bom? Meu telefone está aqui abaixo. E semana que vem nós entraremos com Daniel capítulo 12, o último capítulo dessa série. Ore por nós para que possamos ficar firmes no Senhor, em nome de Jesus. Amém.